subsídios. Lições Bíblicas. Eu vos saúdo com a doce e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por você ter nos acompanhado mais um trimestre aqui no nosso canal A Bíblia, Logos e Rema. Eu sou muito agradecido pela sua vida e quero pedir a você para continuar no próximo trimestre. Hoje nós estamos aqui para concluir com a lição de número 13, mas eu quero pedir a você que continue compartilhando os nossos vídeos, deixando aí o seu comentário, continue aí prestigiando o nosso trabalho, para que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus. Hoje nós estamos aqui para trazer o subsídio para você da lição de número 13, que vem com um título muito importante, coroando todo esse comentário das 13 lições, que é o título Uma Vida de Frutificação. Meus queridos, frutificar é frutecer, é produzir resultados, é ser útil, é dar lucro. Deus fez a terra com a capacidade de ser produtiva. Nela constam elementos que a fazem produzir, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Na vida espiritual, meus amados, para que de fato haja frutificação, isto é, o efeito de frutificar, é imprescindível que a terra do coração seja trabalhada pela palavra de Deus. Dessa forma, os bons frutos irão aparecer, e é por meio dessa fertilidade que se prova a fidelidade do crente. Em duas passagens das cartas paulinas, o autor trata com os crentes sobre a frutificação, essa frutificação para Deus. Mas veja que ele se inclui também nessa sentença. Diz assim Romanos 7, verso 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. A frutificação agora é possível porque a lei da carne, a qual operava para a morte, foi desfeita pelo poder de Cristo Jesus, de modo que, doravante, podemos desenvolver um novo relacionamento e produzir frutos para Deus. Em Colossenses, Paulo diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. No livro Tesouros nas Cartas da Prisão, o pastor Osiel Gomes, fazendo comentário sobre esse versículo, afirma que quando o crente tem o conhecimento de Cristo, ele tem uma fé definida, anda dignamente diante do Senhor, em seu viver busca agradar a Deus e produzir frutos para Ele. Tem força para vencer o inimigo e seu gozo é completo. Então, meus queridos, vamos ver agora também sobre a parábola da videira e seus ramos. Primeiro, limpeza pela palavra. João 15, verso 1 ao 6. A primeira coisa que vemos quando lemos o capítulo 15 de João é que não há como acontecer produtividade se não houver investimento. Mas note que Deus investiu grandemente em Israel, que é comparado a uma videira. Observando em Isaías capítulo 5, verso 1 e 2, Salmos 80, verso 8 ao 19. Então, esperando fruto, Deus investiu, mas não aconteceu. Deus investe no seu filho, que no texto aparece como a genuína videira. Ele faz isso porque sabe que é por intermédio do seu filho que a vida verdadeira para o mundo irá surgir. E dele que vem a seiva para a salvação, a capacidade para a frutificação. Há um cuidado especial do Pai com a videira, Cristo.
mas ele cuida dos ramos produtivos, eliminando os galhos que não servem para nada, para que a produção seja ainda maior. A produtividade espiritual é possível quando acontece, como diz no grego, tanto o airei, que é o remover por si mesmo, que aqui é uma ação direta de Deus, de tirar, de arrancar, ou quando acontece, como diz também no grego, o katairei, que é a ação de limpar, podar ou fazer sua própria análise. Essas duas ações acontecem por meio da palavra. A segunda coisa que podemos ver sobre essa parábola da videira é a questão de capacitar-nos para produzir frutos. Está no João 15, no verso 7 ao verso 8. Não há capacidade em nós mesmos para produzirmos o fruto. Ele é resultado da nossa permanência em Cristo Jesus. Observe que o verbo imperativo no grego é meinati, permanecei. É o segredo para que a produtividade aconteça. Pois é de Cristo que sai a vida para o ramo, a fim de que a produção do fruto possa acontecer, seja um fato real. Quem permanece em Cristo recebe a seiva, para não ser um ramo inútil, infrutífero. Muitas pessoas ficam impressionadas com o desempenho do grande ministério do apóstolo Paulo. Como ele conseguiu levar tão longe a mensagem do Evangelho e escrever tantas cartas? O segredo é que ele sempre permanecia em Cristo. Recebia dele a vida verdadeira. Como ele diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Improdutividade, esterilidade, falta de fruto é resultado da quebra da comunhão com Cristo. Israel, meus amados, desvencilhou-se da vontade de Deus. Por isso se tornou apenas um galho seco de uma videira que não prestava para nada, a não ser para ser queimada. A produtividade é frutescente quando Cristo e sua palavra habitam no crente. No texto de João, note que a preposição grega em quer dizer no. Tem vários sentidos de lugar, de causa, de tempo. Nesse texto de João, está sendo usada para expressar o envolvimento completo de estar dentro de Cristo, ou Ele está dentro de nós. É interessante ressaltar que em João, capítulo 1, versículo 1, disse que o verbo se fez carne. A palavra verbo já aparecia nas páginas do Antigo Testamento, só que com o conceito de sabedoria. Logos quer dizer palavra. A razão de João fazer uso dessa palavra é porque no seu tempo todos sabiam muito bem o sentido e a expressão que essa palavra tinha, o que ela enunciava. Todavia, o propósito de João fazer uso dessa palavra é que ele usa esse logos para denotar a palavra de Deus em ação, conforme registra o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Esse logos, palavra, pode ser entendido como o logos cósmico, isto é, o agente de toda a criação. João especifica que dele não vem somente a vida, mas que ele é a própria vida. É ele quem dá a verdadeira luz, conhecimento da própria vida de Deus. Esse conhecimento que o verbo dá de Deus possibilita ao homem receber as verdades divinas. Assim ele pode deixar as trevas, que é a vida moral comprometida com o pecado, e abandonar de vez e seguir os passos de Jesus. Mas no texto Jesus diz que se suas palavras estivessem em seus discípulos, observe que nesse caso ele faz uso de rema, que é a palavra falada.
dizeres, expressão, mas tudo se resume em Cristo, de modo que, quer eles estivessem em Jesus, quer na palavra, estariam vivendo e recebendo a verdadeira vida. É a fé que leva a oração do crente a ser atendida quando segue todo o ensino dito por Jesus e os que permanecem em sua palavra. Esses são transformados, purificados para dar muitos frutos. É importante, meus queridos, entender uma coisa: oração respondida é também frutificação espiritual. E pela produção de fruto o Pai é glorificado, pois isso prova o relacionamento perfeito que o crente está tendo com Ele. Entendemos então que estar em Cristo e nos seus ditos é a forma de sermos capacitados para produzirmos muitos frutos para Deus. Isso dá glorificação ao Pai, pois prova que o crente está produzindo fruto segundo a sua espécie, ou seja, ele está sendo semelhante a Jesus. E tal fruto é descrito em Gálatas 5:22. Não há como duvidar, quem está em Cristo reproduz o seu caráter. Em terceiro lugar, nós podemos falar sobre a permanência do amor de Cristo. João 15, versículo 9 a 11. É no relacionamento do pai com o filho, do discípulo com Cristo, que o verdadeiro amor se processa, gerando vida, alegria, obediência, sem qualquer constrangimento. O desejo de Jesus para que todos permanecessem nele, isto é, no seu amor. É porque tudo vinha do Pai. Pois assim como ele era amado, quem permanecesse nele seria amado também. Jesus sempre permaneceu no amor do Pai. Isto é comprovado por causa da sua obediência, sempre fazendo aquilo que agradava. A grande prova do amor dos discípulos para com Jesus estava na obediência plena ao Pai. Se assim eles procedessem, estariam sempre tendo aprovação em tudo e gozando da companhia divina. Que coisa maravilhosa! É impossível um cristão ser produtivo fora da obediência a Cristo. Os seus ensinos precisam fazer parte da nossa vida, pois o amor, como virtude do fruto do Espírito, leva o crente a ser obediente, para que Deus possa se comprazer nele. Obras da carne não era tolerada. É o que acontece atualmente. Muitas pessoas não gostam dos crentes porque reprovam as obras da carne, das trevas, as quais são praticadas por aqueles que não querem vir para a luz. Paulo diz que até falar das obras que os homens sem Deus praticam é vergonhoso, em Efésios, no capítulo 5, versículo 12. Jesus se revelou como amor, o mundo odiou. Jesus se revelou como luz, o mundo não quis brilhar. Jesus se revelou como a vida, eles não quiseram. Jesus se revelou como caminho, pão, água, e eles descartaram. Jesus disse que todo o ensino que transmitiu aos seus discípulos não deixaria de ter seu vigor, pois quando ele fosse retirado deste mundo, o Espírito Santo estaria com eles, capacitando-os a suportarem toda e qualquer situação ou perseguição difícil. E uma prova de que isso aconteceu pode ser vista em Atos, no capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo estaria no coração dos discípulos, fortalecendo-os nas verdades ensinadas por Jesus, posto que ele é a própria verdade. Falemos também, meus amados, da sublimidade do amor. Em 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 1 ao 3, o amor é a base para expressarmos nossas ações, que não devem ser somente em palavras, mas sim em um amor que se expressa em caridade.
A palavra amor no grego é ágape. Muitos falam dela como o amor de Deus. Aqui ela está sendo aplicada como a mais bela virtude cristã, uma qualidade abstrata. Apenas frases bonitas, palavras bonitas, ações sem verdade não produzem nada. A palavra língua, no grego, é glossais e denota o órgão do paladar. Já a palavra grega lalein quer dizer falo, digo, dirijo, anuncio, prego, repito, faço soar. Existe uma distinção entre lego e lalein. A palavra refere-se ao sentimento proferido, a segunda ao emprego dos órgãos da fala. Os que querem negar a experiência pentecostal têm feito uso de lalein como uma forma de expressar uma fala estática, abstrata, ou seja, é um tipo de êxtase que acontece durante o culto nas pessoas que estão em grande estado de emoção. Muitos dizem que isso fala de línguas estranhas. Então, meus amados, é bom entender que o verbo grego lalein não tem apenas esse significado de estático. Se você pesquisar as grandes obras dos exegetas nesse assunto, notará que pode ser entendido como falar coisas estranhas. Mas faz referência também de alguém ensinando para pregar. Na verdade, os que são contra o falar em línguas estranhas é que tentam desfazer desse maravilhoso ensino bíblico. Falando a respeito das línguas estranhas, se todas as referências à concessão pentecostal no livro de Atos fossem reunidas em um único bloco, não haverá mais dúvidas de que as línguas são evidência inicial e física do batismo com o Espírito Santo. Visto que reconhecemos nas descrições históricas do livro de Atos um propósito teológico, a intenção de ser um exemplo para a igreja de hoje. Temos nele um forte fundamento para acreditar que os crentes que eram cheios do Espírito Santo esperavam a evidência do falar em línguas. Alguns escritores afirmam que as doutrinas devem estar baseadas sobre claras afirmações das epístolas e não na história, no livro de Atos. Entretanto, o Espírito Santo inspirou a Paulo a escrever também em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. E igualmente também em Romanos 15, verso 4. Tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia, meus amados, ao desenvolver a doutrina da justificação pela fé em Romanos 4, volta à passagem histórica de Gênesis sobre Abraão, ao demonstrar a origem da graça divina. Retrocede também a outra passagem histórica sobre Davi. A palavra traduzida por língua no livro de Atos é a mesma usada em 1 Coríntios. Refere-se a idiomas reais de homens e anjos. 1 Coríntios 13, verso 1. Não há justificativa para interpretar a palavra como sons estranhos ou próprios de êxtase. Nos tempos do Novo Testamento, tal como em nosso tempo, havia pessoas que ouviam e compreendiam falar em línguas. Certo teólogo diz que glossa quer dizer uma língua, um idioma, que não é nativa de quem fala, mas que pode ser um dom ou faculdade para falar tal língua. Nessa mesma linha de pensamento, segue o exegeta Edward Robson. Qualquer ação sem amor pode apenas produzir ruídos de um gongo, um instrumento musical de percussão. Paulo diz que o amor está acima de qualquer mistério, profecia, está acima até mesmo da fé, pois a fé é apenas um meio para conduzir o homem a Cristo. O amor é o fim. Muitas ações podem ser realizadas
pelo egocentrismo humano, na busca do reconhecimento das pessoas, tendo apenas um caráter filantrópico. Sabemos que algumas pessoas nesse mundo foram martirizadas por uma causa nobre. Outros queriam apenas valorizar sua instituição, seu pensamento. Mas quando o verdadeiro amor não está presente, nada terá proveito. Então, meus queridos, conheçamos a natureza do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 4 ao verso 7. Se você observar nesse texto, o amor está personificado. Paulo fala de sua própria natureza, o que realmente ele é. No cristão, esse amor evidencia a própria característica de Cristo. No seu contexto histórico, o apóstolo fala que os problemas existentes na igreja de Corinto foram por causa da ausência desse amor verdadeiro. Pois se os seus corações estivessem dominados por esse amor, tudo o que ele estava passando e tudo o que eles estavam passando não teria acontecido. Se o coração de cada membro daquela comunidade estivesse cheio de amor, eles seriam dominados pelo Espírito e não seriam dominados pelo orgulho, pela vaidade, não teriam levado seus irmãos aos tribunais, não teriam sacrificado aos ídolos, pois não buscariam seus próprios interesses, não teriam ciúmes de ninguém, não tratariam os dons menos expressivos com desprezo, não seriam desconfiados, não teriam praticado imoralidade. Paulo usou esse assunto do amor como um espelho para mostrar como aqueles crentes estavam longe de alcançar o ideal de Deus. Antes, os seus corações estavam cheios de pecado. O nível de espiritualidade deles era baixo, razão porque estavam procedendo dessa forma. Por meio do espelho, como diz a palavra de Deus, a palavra é como espelho. Por meio desse espelho, podemos apenas contemplar uma imagem, uma superfície metálica, que na época era uma superfície metálica, e não a realidade em si mesmo. Conforme lemos na Bíblia, os espelhos eram fabricados de metal polido. Êxodo 38, verso 8, Jó 37, verso 18. Concluindo, meus amados, esse subsídio para você. O real e verdadeiro amor é Cristo. Quem nele vive expressa as mais belas virtudes cristãs. Precisamos amar, viver em amor e frutificar para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo trimestre. Amém.